Muito bom dia a todos. Eu queria inicialmente aqui agradecer em nome do Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Eu faço pessoalmente ao Alberto Carbonar, quem me fez diretamente o convite para estar aqui presente com todos vocês. E aí cumprimento meus colegas, os doutores, a Grace Carvalho, da PGFN, a Carolina Marinho, Marina Costa, Júlio César, Marcelo Guimarães, o Diego Borges. Eu queria inicialmente, e quando eu fui convidado para falar do tema, eu fiz algumas reflexões e queria compartilhar aqui com todos os presentes. Ao longo, acho que todos nós aqui somos podemos dizer, de uma geração mais nova do direito tributário, pós-Constituição de 88. E o que nós vivenciamos a partir de então são sempre discussões que se eternalizam no judiciário e nas cortes administrativas de um modo em geral. Isso reflete, sobretudo, o nosso sistema disfuncional, anacrônico e talvez, posso dizer, incongruente com a nossa realidade. Essa discussão ela tem um conteúdo regrativo muito específico, né? Uma série de legislações, uma ordem cronológica, legislativa, histórica, jurisprudencial, de decisões que vem já desde a década de 60, como disse a doutora Grace Carvalho aqui, enumerando aí cronologicamente toda a legislação. Mas, no fundo, a gente está discutindo aqui são conceitos constitucionais, sobretudo de política da tributação. E é o próprio nome do grupo, né? O estudo sobre política tributária, né? As subvenções, sobretudo para aqueles que nos assistem, eu sei que a gente tem aí muitas vezes estudantes, e não só advogados já especializados, mas estudantes. As subvenções são créditos presumidos, reduções da base de cálculo, alíquotas reduzidas, isenções, diferimentos da incidência de tributos de competência dos estados, né? E esses benefícios fiscais, eles sempre tiveram duas perspectivas, né? Os benefícios com um permissivo para o custeio da própria atividade, do fluxo recorrente do custo da atividade operacional da empresa, ou para investimentos, seja para instalação, seja para ampliação, expansão de determinados investimentos em setores específicos. E os estados, ao longo dos anos, fizeram muito isso, sobretudo, e posso dizer também, com a perspectiva de trazer não só uma política de incentivo econômico, mas da própria distribuição de riqueza e de rendas, né? Sobretudo porque nós temos um país extremamente desigual. Então, nós temos aí questões constitucionais em discussão. A primeira delas é o Pacto Federativo, né? E você vê que ele tem duas perspectivas. Os contribuintes alegam, né, que há uma vulneração, uma mitigação da própria autonomia dos estados em conceder benefícios, porque se a gente tem um espaço de tributação daquele ente, daquela unidade federada, e vem a União e morde um pedaço dessa possível tributação, estaria ela interferindo na autonomia dos estados. Seria, assim, possível ou não? É uma pergunta que deve se fazer, né? Dentro dessa perspectiva do Pacto Federativo, até porque a Constituição permite, obviamente, respeitando o regramento constitucional, né, do 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição, que permite que os estados estabeleçam a concessão de benefícios fiscais, desde que preservada a legislação complementar, e a Lei Complementar 2475 estabelece requisitos, entre os quais um deles é praticamente impossível, que é a unanimidade no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS. E aí, a partir de então, houve a chamada guerra fiscal, nós conhecemos também, né? Em que os estados, como disse aqui os colegas que antecederam, especialmente a Grace comentou, que houve uma deteriorização, uma espécie de autocanibalismo dos próprios estados, né, em conceder benefícios para atrair investimentos, mas ao mesmo tempo enfrentando dificuldades de manutenção da sua própria arrecadação. Que, de certo modo, os estados eles se penitenciam no sentido de esvaziar a sua competência de tributação, né? Vários outros conceitos entram nessa discussão, como já se vê a isenção heterônima, não seria tributação, ou enfim. E aí, tudo isso, acredito que vai ser objeto da discussão na repercussão geral definida pelo Supremo no tema 843, em que nós vamos ter aí realmente um perfil mais claro desse entendimento. Espero eu que a reforma tributária, e tenho essa expectativa, não talvez como um otimista, mas como um realista esperançoso, de que a reforma tributária vai minimizar
esses problemas. Mas, enfim, esse é um outro ponto que a gente tem que discutir, talvez, em uma outra conferência e outro simpósio específico. Eu queria dizer, eu tive inicialmente uma curiosidade de pesquisar aqui no Tribunal Regional da Primeira Região, em Brasília, as decisões que sobrevieram após o advento da Lei 14.789, 2023, essa de dezembro, e que trouxe um novo contexto para as discussões aqui presentes. E, para minha surpresa, eu separei aqui seis das decisões, e o que eu percebi que três delas eram a favor da inclusão nas bases de incidência do IRPJ e da CSLL, das subvenções fiscais concedidas pelos estados, e três outras pela exclusão, o que demonstra realmente que nós vamos ter aí um debate ainda fervoroso ao longo desses próximos anos, né? E como eu disse, ao longo desses quase 25 anos de formação que tenho, próximo ano completo, todo esse período, essa é uma das discussões que se eternizam, né? E a gente precisa, de uma forma geral, dar uma solução definitiva à temática, seja a partir de uma mudança estrutural na Constituição, seja por meio, enfim, de uma posição do Supremo que defina e a gente possa estabelecer segurança jurídica para os contribuintes. Vivenciei aqui, inclusive, ao longo de muitos anos, como procurador do DF, várias políticas de incentivo e que foram questionadas ao longo de muitos anos, e isso trouxe, sem dúvida, um anteparo muito difícil de se estabelecer para fins de consolidação da própria economia local. Uma questão que se põe também é qual será a posição que os contribuintes vão adotar com a nova lei, né, a 14.789 de 2023, porque ela traz um regramento, inclusive, com a necessidade de habilitação. E aí muitos já se perguntam, vale a pena? Porque na medida que você habilita, você concorda, né? E aí essa perspectiva pode ser temerosa do ponto de vista de estratégia jurídica, né? Aqui falo em nome, talvez, da posição que os contribuintes tenham a adotar. Bom, são essas considerações. Eu vou passar rapidamente aqui, se você me permitir, o Diego, né, que está mediando aqui, a Marina também, nessa perspectiva deixa eu só localizar aqui, nessa perspectiva das decisões do TRF da Primeira Região. Então, vejam só, eu separei alguns processos aqui, eu posso compartilhar depois no grupo e pode ser disponibilizado a todos. A gente tem posições do desembargador Jamil Rosa, ele não enfrentou propriamente essa discussão, mas facultou ao contribuinte o depósito do montante discutido para fins de suspensão da exigibilidade, o que já se sabe é uma faculdade do próprio contribuinte em relação à suspensão. Um juiz federal convocado, o Matheus Pontalti, ele manteve a decisão em agravo interno, que deferiu a antecipação de tutela recursal, e aí, com isso, a posição foi no sentido de inclusão das subvenções fiscais nas bases, tanto do IRPJ como da CSLL. Mas o que eu queria dizer era justamente isso, que a gente tem hoje uma posição no TRF ainda indefinida, no TRF da Primeira Região, o que exige, de fato, debates como esse aqui, para que a gente possa definitivamente enfrentar essa temática e dar um anteparo para que a sociedade tenha segurança jurídica e as empresas possam cumprir o seu papel, que é gerar renda, bem-estar social e trazer qualidade de vida para todos. É isso. Obrigado pela oportunidade aqui. Estou aqui à disposição.